Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Fábio Modesto e esse é o canal Computação 2.0. Esse é um trabalho totalmente gratuito. Então eu peço para você, se esses vídeos estão tendo te ajudado, dê um joinha no vídeo, se inscreva, compartilhe com teus amigos. Estou aqui com o Blender aberto. Vamos iniciar. Vou vir em General. Lembre, você perdeu a aula passada, eu vou deixar um card aqui com o vídeo anterior. Se você não assistiu ele ainda, eu peço que você pause esse vídeo, assista o outro vídeo e continue. Bom, esse cubo, como eu disse na aula passada, ele é fixo, ou seja, quando você cria um novo projeto no Blender, ele é sempre criado. Eu posso apagar ele apertando Delete. Então eu vou criar um cubo aqui. Vou vir em ADD, Mesh, Cubo. Eu quero... No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tipos de seleção. Selecionei o cubo, mas antes de tudo, eu vou falar sobre esse cursorzinho que parece uma mira, que é esse cara aqui, ó, cursor. Nas versões antigas vinham como 3D cursor. Para que ele serve? Para você posicionar onde você quer criar um objeto. Por exemplo, vou selecionar aqui o cursor, vou colocar ele aqui, vou lá em ADD, ou botão direito também, tá? Aí fica a seu critério, né? Vou aqui em ADD, Mesh, Cubo. Ó, criei um cubo, que se eu der uma rotacionada com o botão do meio do mouse, você vê como eles estão. Então eu vou dar uma folha assim, por aqui para dar uma ajeitada nele. Você rotaciona a sua visão apertando o botão do meio do mouse, como nós vimos na aula anterior. Por isso que eu disse que é importante, se você perdeu a aula anterior, você voltar lá e... Eu vou colocar um cubo aqui, um perto do outro, tá assim, beleza. Bom, para você selecionar um objeto, você usa o botão direito do mouse. Você clica, ó, você clica e arrasta, ó. Por exemplo, se eu selecionar tudo, ele seleciona os dois. Para eu tirar da seleção, eu clico fora, ou eu dou clico fora, ou o botão esquerdo. O botão esquerdo vai abrir menus, tá? Bom, se eu quero selecionar só esse cubo, venho aqui, botão direito do mouse, seleciono ele, pronto. Tá? É um jeito. Se eu quero selecionar um objeto, só com um clique, você aperta o Shift, ó, você pode selecionar, por exemplo, só um objeto. Ou clica. Perceba o seguinte, se eu clicar, ele seleciona uma e não seleciona o outro. Ah, vamos supor que eu quero selecionar tudo. Eu tenho aqui a luz, a câmera e dois cubos. Então eu aperto o Shift e vou clicando. Selecionei o primeiro cubo, selecionei o segundo, selecionei o terceiro, a câmera, selecionei a lâmpada. Pronto. Você também, para fazer isso, você quer selecionar tudo de uma vez, você aperta a letra A e ele seleciona tudo. Uma outra forma de seleção é você vir aqui no Send Selection e selecionar o objeto. Eu selecionei o cubo, ele selecionou esse cubo aqui. O cubo 001 que é esse. A luz, então se eu quero selecionar tudo, aperto o Shift e vou selecionando. Então é outra opção de seleção, tá? Você também pode selecionar apertando a letra B. Ele vai abrir esse quadriculado, aperta o botão direito e seleciona. Também você pode fazer isso, tá? Se você apertar B e o botão do meio do mouse, ó,
B. E o botão do meio não está tirando a seleção. Por quê? Vamos ver aqui. Clica fora e tira a seleção. Um outro tipo de seleção que você pode ter é o que eles chamam de círculo. Você aperta a letra C, viu que abriu esse círculo? Clicou, 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 né? Clicou aqui. A câmera não está... Ah, pegou. Muito bem. Agora, você pode apertar a letra C, apertando a rodinha do mouse, você pode aumentar ou diminuir. Por exemplo, eu posso aumentar e tudo que tiver dentro da circunferência, ele seleciona, né? Por exemplo, só para a gente entender, se eu selecionei os dois cubos e eu vim aqui na translação, ó, consigo transladar os dois. Ou seja, normalmente você consegue fazer as operações de translação, rotação, escala em cima do que você selecionou. Se você selecionou mais de objeto, você consegue fazer isso. Vamos tirar uma outra opção, é o que a gente chama de laço, né? Você vai apertar Ctrl e o botão esquerdo do mouse, ó. Tá vendo esse laço? Então tudo que tiver no laço, você consegue arrastar. Então, por exemplo, eu quero selecionar só esse cubo. Ó, opa. Ctrl, botão direito, ó. Percebo que está fora. Para você selecionar, você tem que selecionar o objeto todo. Para fazer um exemplo melhor, eu vou aproximar os dois cubos, tá? Vou chegar mais perto, vou dar Ctrl, botão direito, abrir o laço, ó. Né? Então veja, vamos lá. É só eu ter um pouquinho que ele já seleciona, tá? Ó. Perceba o seguinte, por que ele não selecionou o outro? Porque a maior parte do laço está aqui, certo? Bom, eu fiz isso usando atalhos, mas você também pode usar o menu, que é o menu Select aqui em cima, né? Então você tem aqui, ó, o box, você tem aqui o círculo, por exemplo, e aqui você tem o laço. O laço que eu usei foi esse primeiro, que ele chama de set. Mas você tem várias opções de laço. Por exemplo, vamos lá, rapidão. Laço, olha lá. Né? Agora, vamos supor que eu tiver... Olha só, você tem outra opção aqui de laço, que é o estendido. Né? Então imagina que a gente tivesse algo assim. Deixa eu selecionar esse cara aqui para cá. O que o estendido faz? Vamos ver. Olha, ele seleciona os dois. Enquanto o outro só seleciona a área que tem maior parte dentro da seleção. Você também tem um outro laço que é o Subtry. Né? Então imagina que eu tivesse... Vamos ver se dá certo. Vamos pôr aqui esse cara aqui. Perceba que eu engatei um cubo no outro. Vamos ver aqui o laço Subtry. O que ele fez? Na verdade, o que o Subtry vai fazer? Ele aqui não dá para ver, mas a ideia dele é selecionar seria só essa área aqui, mas como eu tenho, são cubos,
Então eu não tenho essa, digamos assim, essa opção. Você tem o Difference, que ele vai selecionar a diferença, tá? E você tem a intersecção, esse aqui da intersecção, que ele seleciona só a intersecção, mas como são objetos rígidos, não dá para a gente testar aqui. Então, essas são as formas de seleção, elas são muito úteis dependendo dos objetos que você tem, né? Por exemplo, eu poderia criar aqui uma esfera. Vou criar desse jeito, né? Vamos pegar aqui, vamos pôr aqui, eu vou pôr isso aqui, beleza? Vamos supor que eu quisesse uma seleção, é um objeto complexo com várias partes, eu quero selecionar a esfera e o cubo, né? Só que digamos que fazendo assim não dá para fazer, então eu vou usar, por exemplo, o Select Box, por exemplo, ou laço. Vamos Select Box, por exemplo. Então eu poderia selecionar ele assim. Então eu tenho essa opção, né? E em alguns momentos você não consegue determinar. Então, ó, vamos supor que eu fiz essa seleção, né? Selecionou todos, mas eu não quero selecionar esse, porque eu não quero todos. E do jeito que está, não dá para eu usar o Select Box. Então, por exemplo, eu posso usar o laço. Ó. Opa. Espera aí. Opa, tem que selecionar o Select. Então, Ctrl. Ó. Né? Por que que não deu certo? Ah, já sei por quê. Aí, agora deu. Né? Porque se eu selecionar uma boa parte do objeto aqui, ele vai considerar que eu também quero selecionar esse objeto. Tudo bem? Então ficamos por aqui.